modernização regulatória, leis de processo administrativo, a reforma da LINDB em 2018 e o decreto sobre impacto regulatório agora em 2020, tudo tem ligação. Vamos entender por quê. A regulação é o modo como o Estado influencia na organização da vida privada, em especial das atividades econômicas. O Estado sempre exerceu atividades de regulação. O que aconteceu a partir dos anos 90 foi uma tentativa de mudança, de modernização regulatória. Mudaram as orientações, o Estado tentou ser menos interventivo. E também mudaram os métodos, isto é, a forma como se decide impor uma regulação, mudar uma regulação ou suprimir a regulação. Na década de 90, a modernização foi muito influenciada, em primeiro lugar, pela edição das leis de criação das agências reguladoras. Eu participei muito intensamente da criação da Lei Geral de Telecomunicações, editada em 1997, que criou a Anatel. Essa lei foi muito importante porque determinou o modelo das agências reguladoras e o estilo de imposição jurídica sobre o processo decisório das agências. A obrigação de motivar, a obrigação de decidir em colegiado, isto é, regras de processo administrativo estavam já nesta lei. E uma delas impôs a obrigação de a Anatel realizar consulta pública quando da edição dos seus atos normativos. Isto é, ela tinha que publicar uma minuta da sua proposta de ato normativo para receber as críticas e sugestões que ficariam disponíveis para todos conhecerem e a Anatel teria que examinar. Todos os atos normativos da Anatel desde então têm seguido este tipo de processo, um processo administrativo normativo. E eu tive a oportunidade, inclusive, de publicar um trabalho analisando experiências da Anatel junto com o professor da PUC, Jacinto Arruda Câmara, em que nós sustentamos o dever de motivação dos atos regulamentares da regulação, isto é, dos regulamentos administrativos, e para isso a consulta pública é fundamental. No caso de telecom, porque existe norma que obriga a Anatel a fazer a consulta pública em todos os casos. Mas no caso das outras agências, porque o dever de motivar, que está numa outra lei, a Lei de Processo Administrativo Federal, o dever de motivar para ser atendido em relação aos regulamentos supõe um processo de análise dos elementos envolvidos na decisão, e uma das coisas importantes é ouvir os interessados, os mais diferentes interessados. E para isso é preciso consulta pública. A professora Juliana Palma, da FGV Direito de São Paulo, produziu uma tese de doutoramento na USP a respeito do exercício pela administração pública do processo de decidir a edição, a modificação e a supressão de normas. Então, foi todo um esforço da doutrina a partir destas regras que surgiram, em primeiro lugar, nas leis de agências reguladoras e depois, logo em seguida, nas leis de processo administrativo. Tudo isso ocorreu porque era importante modernizar o modo de regular. Num segundo momento, ainda dentro desta fase, que eu chamei a vocês de uma fase muito jurídica, impondo obrigações, limitações, deveres jurídicos para a administração pública, surgiu a LINDB, a nova LINDB, em 2018, que tem várias regras com impacto enorme sobre regulação. O artigo 20, que manda a administração avaliar as consequências, os impactos, manda avaliar previamente os impactos daquilo que vai decidir, examinar as alternativas. O artigo 23, que prevê a necessidade de prazos de transição quando se mudam as regras, e isso tiver impacto sobre a atividade privada que não possa ser absorvido imediatamente. E o artigo 29,
de que eu queria falar a vocês. Vou colocar aí na tela o texto para que vocês acompanhem comigo o que diz o artigo 29 da LINDB. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. A convocação conterá a minuta de ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas gerais e regulamentares específicas, se houver. O que chama atenção é que está prevista a necessidade de fazer a análise das considerações, das sugestões que venham da consulta pública. Portanto, a administração pública não pode abrir uma consulta pública como uma mera formalidade. Não obstante, também chama atenção que o dispositivo torna facultativa, aparentemente, a realização da consulta pública, porque ele diz que se poderá fazer consulta pública. A proposta original, de cuja elaboração eu participei, de reforma da LINDB, dizia deverá, isto é, era inspirada na experiência de sucesso da Anatel, para impor à administração pública o dever de fazer consulta pública sempre. Vocês perguntarão, e como ficava a urgência? No caso da urgência, a consulta pública começaria, como na edição das medidas provisórias, depois da edição do regulamento, e seria uma condição para sua confirmação. Mas na tramitação, no Congresso Nacional, a administração pública influiu e ela não aceitou que se impusesse esse dever geral. Então, aparentemente, mesmo na área de regulação, salvo previsões específicas, como em relação à Anatel, a consulta pública seria facultativa. Mas não é bem assim, porque 2 anos antes, a lei que criou o Programa de Parcerias de Investimento, a PPI, havia tornado obrigatória a consulta pública para a edição de regulamentos. Então, todos os órgãos reguladores da administração pública federal são obrigados a fazer consulta pública. Então, neste momento, vocês percebem que há um enfraquecimento. Até 2016, normas eram editadas para impor a realização de processos e a sua não realização gerava invalidade. Já em 2018, apesar de a LINDB ter sido muito impactante, um dos seus dispositivos, ele não conseguiu dizer tudo o que se queria originalmente. Em seguida, em 2019, virá uma mudança mais forte nas leis das agências e depois de uma lei muito estranha que foi chamada de Lei de Liberdade Econômica. Ambas previram a realização de análise de impacto regulatório, análise das consequências possíveis da edição da norma previamente. Quando você lê os dispositivos das 2 leis que falam da realização de análise de impacto regulatório, você tem a impressão que a lei está impondo obrigação para todos os casos. Acontece que o parágrafo dos artigos, que são idênticos nas 2 leis, ele remete ao regulamento a definição dos casos de obrigatoriedade. De maneira que o caput impôs, o parágrafo único acabou enfraquecendo, mostrando o quê? Que continua a haver uma disposição de modernização regulatória e análise de impacto que é exigida pela LINDB no seu artigo 20, ela foi prevista nessas 2 leis, mas aí já sem a força da obrigatoriedade. Não obstante, é importante do ponto de vista simbólico que isso esteja numa lei de agências reguladoras, por exemplo, e que a cultura da análise de impacto regulatório se vá espalhando. Mas você perguntará por que razão não se quer mais colocar nas leis a obrigação de fazer análise de impacto e prever que, se ela não for feita, a norma será inválida. Parece que a administração pública anda muito ressabiada com o excesso
de contencioso jurídico a respeito das suas decisões. E imagina que seja possível seguir a reforma de melhoria regulatória sem a força das normas jurídicas. Acabou de ser ditado agora em 2020 um decreto para regulamentar a análise de impacto regulatória previstas nas leis das agências reguladoras e da liberdade. Esse decreto tem coisas interessantes e o que talvez mais se destaque é o fato de procurar indicar quais são as metodologias possíveis para análise prévia de impacto regulatório, mas também se prevê ali a possibilidade, ou tem incentivos o decreto, para se realizar uma análise dos resultados regulatórios, tempos depois da edição da norma. E também o decreto sugere que deve haver programas nos vários órgãos e entidades de regulação de revisão do estoque regulatório. Tudo isso é muito positivo e o decreto tem este efeito simbólico. O problema é que o decreto é cheio de exceções, livrando alguns órgãos que são mais ariscos, que não querem se submeter a esses deveres. O decreto também adia muito a sua própria vigência, isto é, vai se adiando a vinculação dos órgãos e das entidades administrativas ao dever de fazer essas análises, e ele termina com o artigo 21, que é um paradoxo. O que é que diz esse artigo 21 do decreto que trata, então, da análise de impacto regulatório prévia e posterior? Diz que o descumprimento das regras desse decreto, e, portanto, suponho, das leis em que está baseado sobre esse assunto, não é escusa válida para o particular não cumprir o regulamento que tenha sido editado em desconformidade. E mais, diz esse artigo 21, que não será inválido o regulamento que não seguir o decreto. Portanto, é como se dissesse, esse decreto contém um guia de orientações cuja adoção é facultativa, é positiva, seria desejável, mas é facultativa, porque se não for seguido o decreto, não há consequências jurídicas. Quem é da área conhece o Eli Bolado. Não vou dizer para vocês em que rede social está, quem não tem vai ter que procurar. O Eli Bolado é uma espécie de homenagem de administrativistas anônimos, que eu não sei quem são, que fazem provocações usando uma foto do Eli Lopes Meirelles, com um óculos escuro, e que fala coisas muito provocativas. Diante deste artigo 21, o Eli Bolado lembrou-se de uma placa, que eu coloco aqui para vocês verem. Nos bailes existe proibição de dançar agarrado, mas em alguns lugares se diz, mas quem quiser pode. É mais ou menos o que diz o artigo 21 do decreto. Esses são os problemas, os desafios, os vai e vem da modernização da reforma regulatória no Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre o artigo 29 da LINDB, leia o artigo que a professora Vera Monteiro fez no volume da RDA, da Revista de Direito Administrativo, de comentários à LINDB. Eu deixo links no texto de apresentação deste vídeo para todos os trabalhos da literatura jurídica que eu mencionei aqui. E curta esse canal. Obrigado.